A paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um programa História e Geografia Bíblica. Estou novamente aqui com meus companheiros de mesa, pastor Antônio Carlos, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Professor Vinícius. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Hoje continuaremos, vai ser o último episódio na carta de Paulo aos Romanos. Vamos ler aqui então Romanos 12, verso 1 e 2. Vou ler aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E daí no 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aqui, professor, pastor Antônio Carlos vai dar continuidade, mas vendo aqui esse texto, vemos que a responsabilidade de um culto, ela começa no indivíduo. Ou seja, o meu culto, eu não posso oferecer por uma outra pessoa, ou outra pessoa oferecer o meu culto. Eu tenho a responsabilidade do meu culto ao Senhor. E na sequência diz, e não vos conformeis com esse mundo. Então também é uma responsabilidade minha em não tomar a forma do mundo que aí está. Né? O mundo tem a sua forma, mas em preservar o ensino do Senhor. Pastor Antônio Carlos. A paz do Senhor mais uma vez. É muito interessante o texto lido aqui pelo pastor Ian, porque o texto está dizendo que nós vamos à igreja, ou o templo, né, para cultuar o nome do Senhor. Tem o nosso culto profético. Amém? É isso mesmo. Agora, ele está falando de um culto pessoal. Ele está dizendo que, em primeiro lugar, a nossa vida precisa estar no altar do Senhor. Porque se nossa vida não estiver no altar do Senhor, não tem culto. O culto começa com a nossa forma agradável a Deus de caminhar. Então, se nós estamos caminhando na presença dEle, esse é o melhor culto que nós possamos ofertar a Ele. Não tem outro culto melhor do que isso. A maior adoração a Deus é a obediência e o melhor culto é andar na presença dEle. E diz aqui, vou repetir o texto, pastor Ian. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse culto racional não é culto da razão, porque é a forma que o tradutor assim escreveu. Tem outra tradução que traduz isso como a sua adoração espiritual. Então, o culto em espírito, ele está chamando aqui de culto racional. Então, esse é o nosso culto, amoldando a Deus e não amoldando ao mundo. Em seguida, o apóstolo Paulo, ele falando aos romanos, ele vai falar a respeito da postura do servo. Ou seja, a postura do servo é a sua maior consagração. Nós nos consagramos com jejum, temos momentos que precisamos. Nas madrugadas são os recursos da graça, não é? Louvor, sim, mas existe a nossa consagração a Deus para caminhar dentro dos seus propósitos, na sua presença. Então, este é o melhor culto e Paulo vai discorrer sobre alguns assuntos. Ele fala aqui sobre a submissão às autoridades. Somos novas criaturas, somos filhos de Deus, somos dirigidos pelo Espírito de Deus, nós vamos confiar no Deus que é o nosso Pai. É isso que ele está dizendo, não é? Então ele fala da submissão, ele fala da pureza, ele fala da forma como nos conduzir, ele fala do respeito ao próximo e ele fala também da tolerância aos fracos na fé. Interessante que vai fazer conexão com o primeiro verso lido aqui. Vai fazer conexão, porque é o seguinte, nós vamos ver que nós temos o culto pessoal e o culto no corpo.
que é muito importante, porque quando eu tenho o meu culto pessoal, sem o qual não existe o outro, né? Tudo começa com a minha forma agradável de servir a Deus, tudo começa com isso. Quando chegamos no templo, que temos o culto com toda a igreja, então ali estão presentes todos os dons espirituais, todas as ministrações, os ministérios, serviços, tudo presente. Vou dar um exemplo muito dado aqui no nosso seminário. Digamos, eu não tenho nem língua nem interpretação, mas passei uma necessidade. Cheguei no templo, o senhor usou durante o culto uma pessoa em língua, outra interpretação, e falou comigo que não tenho língua nem interpretação. Por quê? Porque eu faço parte do corpo. E o corpo tem tudo. Então, esse é o culto que eu vou chamar a igreja visível. Pode ter outras aplicações, hein? Eu estou dando esse exemplo agora aqui. Então, tem a igreja visível, que é aquela que está no templo, as pessoas que estão no templo. E tem nosso culto invisível, que é aquela do foro íntimo meu com Deus, meu relacionamento direto com Deus, que é o que ele chama aqui do nosso culto agradável a Deus. Então, quando ele fala da tolerância com os fracos, ele está dizendo que existem pessoas que são mais frágeis. Então, um entende que pode comer carne, outro entende que não deve. Então, ninguém julga o outro. Você está seguro em si mesmo, você acha que deve comer carne, você come outro, porque isso é questões da época lá. Não é, nem é o nosso caso hoje, não é? Mas na época tinha isso. Mas é o exemplo citado por Paulo. Então a igreja visível, ela é heterogênea. Pode observar. Por isso que o pastor, ele precisa ter a habilidade de Davi para saber lidar com as ovelhas, porque elas são diferentes umas das outras. Então você vai chegar no templo, o nosso culto geral, não é? Quando vos ajuntais, não é? Cada um tem salmo, tem doutrina, também dito pelo apóstolo Paulo. Então ali está o fraco, também está o forte. Está o rico, está o pobre. Está o muito compreensivo e está lá o radical também. Então, nós convivemos com essa igreja visível. Agora, olha como que é importante a tolerância com os fracos e o amor ao próximo, ditado pelo apóstolo Paulo, amor espiritual. Esse amor é do espírito, que humanamente ninguém teria. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que, assim, na igreja visível, vigoram as normas, não sei se o nome nem está muito certo, né? Mas, vamos dizer assim, os preceitos fundamentais, porque existem os fundamentos, né? Da obra de Deus. Então, os preceitos fundamentais estão ali. Mas quando eu estou agindo individualmente, Deus pode usar da sua soberania comigo e fazer uma coisa que está fora das normas fundamentais. Porque Deus é soberano para tudo, conhece os corações e sabe julgar melhor do que ninguém. E Ele conhece o coração de cada um. Um exemplo, uma pessoa se separou. É uma pergunta que já foi feita aqui numa dessas lives aqui. Uma pessoa se separou. Dentro dos fundamentos, a palavra diz assim, cada um tem a sua própria esposa. E agora, o que vai acontecer? Bom, mas ele tem que... Existem os motivos, né? Tem as exceções e tal. Então, o Senhor, no relacionamento pessoal, a igreja invisível, né? No relacionamento pessoal com o servo, permitiu que ele até casasse com outra pessoa. Agora, só não pode pegar isso que está dentro dos atos excepcionais e não dentro dos atos fundamentais, que é para toda a igreja. Ele não pode pegar aquilo que é individual e jogar para dentro da igreja, porque ele vai ferir o fraco. Né? Aí o outro que não compreende pode morrer por causa da liberdade no Senhor que ele tem. Então aí nós já não andamos segundo a lei do amor, diz Paulo, porque nós praticamos um ato que feriu o nosso próximo. Então, se Deus usou de misericórdia com você, como esse exemplo, pode ter vários outros, e permitiu a você, te deu uma bênção,
que, além daquilo que seria esperado, você glorifique somente o Senhor e não queira imputar isso a outras pessoas. Mas você lembre que é preciso ter a tolerância com os fracos e vivemos nessa igreja heterogênea, onde alguns não vão entender isso que você está fazendo. Mas, por certo, se você fizer isso individualmente, cada um vai respeitar aquilo que Deus fez com você. E você, então, vai glorificar a Deus. Amém. Professor Vinícius. Amém. Nós estamos aqui, então, caminhando para a conclusão de uma carta tão importante e vamos, procurar dar o que é comentado, o que é ensinado em cada um desses capítulos aqui da carta. Portanto, o capítulo 1 ao capítulo 16, o apóstolo Paulo vai abordar alguns assuntos importantes. Por exemplo, no capítulo 1, ele vai dizer, sobre a salvação e também o ministério pela graça. Vejamos até o primeiro verso, Paulo é servo de Jesus, foi chamado para apóstolo por Deus e também separado para o evangelho. Então, quer dizer, o ministério é profético, opera a Trindade. Então, há toda um objetivo em que o apóstolo Paulo vai dizer logo no verso 5, porque recebemos a graça e o apostolado para a obediência. Se não é para a obediência, não se tem salvação e nem o chamado para o apostolado, mas existe um fim proveitoso, que é a obediência. Então, caminhamos agora para o capítulo 2, onde Paulo vai dizer que nós somos inexcusáveis, quer dizer, a salvação é individual. O capítulo 3, que vai confirmar, concluímos que somos justificados pela fé. Quando então, nos próximos capítulos, o 4 e o 5, o apóstolo Paulo ele vai se deter nessa prática da fé, inclusive vai fazer a referência de Abraão ao que foi imputado como justiça, e no capítulo 5, a fé como base da operação do próprio Senhor Jesus Cristo. Passamos então para os capítulos 6, 7 e 8 e vamos ver a dispensação da graça e a batalha que é travada da carne contra o espírito, em que o homem espiritual vai procurar os recursos da graça para se manter, na salvação em Jesus. Então nós temos a adoção, a soberania de Deus, amei a Jacó, aborreci a Esaú, e também a palavra da fé, que é o que nos sustenta. A palavra ela precisa estar junto o tempo inteiro na nossa carreira de fé. Então vimos no capítulo 11 a dispensação da lei e a dispensação da graça. E agora, nós que estamos na graça, a partir do capítulo 12, temos o culto espiritual. Mas também estamos inseridos num contexto e que precisamos, devemos obediência, os nossos deveres civis, os nossos deveres sociais fazem parte, do testemunho do servo do Senhor. Portanto, agora entramos no capítulo 14, em que o apóstolo Paulo vai, como já foi explicado aqui, tudo o que não é por fé é pecado. Ou seja, nós precisamos da fé e fazer com entendimento para que permaneçamos na graça de Jesus. Esse é o nosso culto espiritual, Exatamente. Quando então nós temos que esta graça ela é derramada aos gentios, mas o verso, aliás, o capítulo 16, que vai finalizar essa carta, nos chama muito a atenção, porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer, verso 17, rogo-vos, irmãos, que noteis, quer dizer, é necessário perceber, é necessário identificar os que promovem dissensões, promovem escândalos, porque não é contra a pessoa, é contra a doutrina. E a doutrina para nós é a nossa base. Então, no verso 20, o apóstolo Paulo vai dizer assim que o Senhor Deus de paz esmagará
o inimigo das nossas almas. E em breve, porque é no tempo do breve, quando a vitória para a igreja será dada no arrebatamento. E vai dizer assim também no verso 25, que para nós dizer que conforme a revelação do mistério, que desde os tempos eternos esteve oculto, Jesus Cristo é um mistério que quer se revelar a cada coração. É isso que nos dá uma vida transformada para sermos feitos cidadãos do reino eterno de Deus. Com isso, nós fizemos um panorama, né? Demos aqui um passeio, um voo, né? Sobre a carta aos Romanos, que traz muitas abordagens importantes. Mas também, vamos agora, aqui no final, eu pedi a ajuda do pastor Ian para falar um pouco, não é? Porque também Paulo vai falar da sua intenção, não é? De ir à Espanha, né? E nós temos ali, ele iria a Jerusalém e depois tornaria a viajar e passaria por Roma. E iria para a Espanha. Essa era a intenção, né? A Espanha, obviamente, até para aquilo que estava na mente do apóstolo, ali havia a província hispânica, que era o limite, né? Talvez o extremo ocidental do Império Romano. Então, Paulo queria garantir que aquela mensagem do Evangelho fosse pregado em todos, né, os cantos e que, assim, a fé em Jesus fosse anunciada. Então, havia essa intenção. Então, Paulo, há uma coincidência de épocas naquilo do que realmente aconteceu, que estão no final ali dos capítulos de Atos dos Apóstolos. Olha, professor Vinícius, eu, como historiador, eu vejo que tem mais chance de Paulo ter ido à Espanha, pastor, que Pedro ter ido em Roma. Bom, sem dúvida, sem dúvida. Porque numa fonte primária, Pedro nem a intenção de Roma teve, né? Paulo mostrou ainda. Paulo né? mostrou que tinha a intenção de ir na Espanha, mas nós não temos nenhuma fonte primária, historicamente, que prove que Pedro foi em Roma e nem que Paulo foi à Espanha. Mas Paulo teve essa intenção, né? Ele tinha um propósito, ele era um apóstolo, mas ele queria abrir novos lugares, né? Apóstolo dos gentios. Dos gentios, né? Ele queria ir mais longe, ele não queria parar por ali. Agora eu queria voltar aqui ao texto que nós iniciamos, e a sequência dele no 12:5 diz assim: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Ou seja, quando eu falei lá no início, nosso culto individual, né, que fala aqui, ou pessoal, fala que o nosso culto ele é 24 horas por dia, né? Por isso que a sequência diz aqui, e não vos conformeis com este mundo, né? Não tomar forma do mundo. Então não adianta assim na igreja, exatamente, eu ser uma coisa e depois fora eu sou outra coisa, né? Eu tomo a forma do mundo. Na igreja eu tomo a forma da igreja, no mundo eu tomo a forma do mundo, né? Então ele diz aqui, o vosso culto, ele é responsabilidade pessoal, ele é racional, ele tá na tua mente, de tu escolher, de tu querer, de tu agir, e ele diz assim, não vos conformeis com esse século. Então, eu sou na igreja uma coisa, eu sou fora a mesma coisa. E a sequência ele diz exatamente isso. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo. Então, existe a igreja, fazemos parte de uma igreja, de um corpo. Tem um momento da reunião na igreja, e os primeiros apóstolos, eles eram unânimes no templo, né? Eles amavam ir no templo. Lá no passado, Davi dizia, Senhor, vale mais um dia na tua casa que 1000 fora, né? No teu tabernáculo, na tua presença. Então, amava a casa do Senhor, nós amamos a casa do Senhor, né? Sabemos que muitas coisas se resolvem ali na reunião da igreja, no corpo, mas a responsabilidade, a escolha e a vida, ela é pessoal, de prestar um culto ao Senhor e de ser fiel ao Senhor. Pastor Antônio Carlos. Eu gostaria de acrescentar basicamente essa consideração feita aqui pelo pastor Ian, muito boa, que
mais uma vez, mostrou que nós temos o culto no templo, mas tudo começa com o meu culto pessoal, agradável a Deus. Sem o primeiro, sem esse culto pessoal, o segundo não tem valor, não é? Mas ainda que, apesar do professor Vinícius ter feito essa colocação muito boa, acho até que podia botar no quadro depois, não é? Na edição, mas o que chama a atenção é que no encerramento da carta, Paulo começa a fazer saudação a várias pessoas. Ele primeiro faz a saudação a algumas pessoas especiais que foram colaboradoras, que trabalharam, que foram usados na obra do Senhor. E também ele cita aqueles que junto com ele estão saudando as igrejas. Então, pode parecer um pouco enfadonho, mas observe uma coisa. Olha o trabalho de Paulo. Quantas pessoas, quantos obreiros ele levantou, ele sozinho. Quantas pessoas, vale a pena ler, porque até nomes pouco usuais, né, nos dias de hoje, né? Vão ver nomes aqui bastante diferentes. Mas isso foi a obra do Senhor realizada pelo apóstolo Paulo. Então ele cita aqui Febe, Áquila e Priscila, Epêneto, Maria, Adrônico e Júnia, Amplias, Urbano, Estaques, Apeles, Aristóbulo, Herodião, Narciso, Trifena e Trifosa. Esses aqui ele cumprimenta de forma especial. E quantos outros tiveram que ele evangelizou e que doutrinou e que essas pessoas passaram a ser colaboradoras na obra? Interessantíssimo. E outros aqui que ele cita de outro modo, que junto com ele estão saudando também as igrejas. Timóteo, muito conhecido, Lúcio, Jason, Sosípatro, Gaio, Erasto, Quarto e Tércio. E Tércio encerra a carta dizendo que ele que escreveu a carta. Porque, não sei por que razão, né? Mas, então, aqui chegando, penso que nós chegamos ao final, mas eu queria voltar atrás, professor Vinícius e pastor Ian. Quando nós falamos aqui de Israel, falamos da oliveira, né? O zambujeiro, oliveira que é aquela árvore frutífera que dá ótimos frutos, e o zambujeiro, aquele que não dá fruto bom, que são os gentios, nós, que por misericórdia fomos adotados pelo Senhor, não é? Aí, no capítulo 11, verso 25, eu deixei de citar esse texto, me esqueci de citar. Muito interessante, que diz assim, porque esclarece muita coisa. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Agora, eu vou ler o verso seguinte, mas quero fazer uma pausazinha ainda para dizer o seguinte. Olha o plano de Deus através dos séculos, né? Se tiver o mapa da figueira, pode até colocar ele aqui. Então, o que aconteceu? Quando Jesus veio, Israel não aceitou, foi rejeitado. O tempo parou para Israel. Aí entrou o tempo dos gentios. O Senhor introduziu um tempo novo, que é o Novo Testamento, com a igreja. E o tempo de Israel ficou paralisado. Olha o que a palavra disse, eu vou ler o texto de novo. Que o endurecimento vem em parte, porque alguns de Israel vão se converter, como os discípulos se converteram ao Senhor. A grande parte vai endurecer, será endurecida. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. O que é até que a plenitude dos gentios haja entrado? Até que encerre o Novo Testamento. Então, a igreja é arrebatada, encerrou o tempo dos gentios. O verso 26 esclarece o que vem depois. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. E este será o meu concerto com eles quando eu tirar os seus pecados. O Senhor está dizendo, então, a igreja é arrebatada, entra o tempo de Israel de novo, a grande tribulação com Israel, e lá o Senhor, o Messias, que é Jesus,
vem para a salvação de Israel. Deixo então esse verso aqui que me escapou, mas que acho muito importante para esclarecimento dos irmãos. Amém. Professor Vinícius, tudo certo? Amém. Sempre Amém. tenho comentários, mas Amém. é bom reconhecer, né, a forma como o apóstolo Paulo ele vai reconhecer os companheiros aos quais ele saúda, né? E vamos a alguns indícios aqui importantes, né? Saudai Andrônico e Júnia, o capítulo 16, verso 7, são meus parentes. Então, quer dizer, ele diz assim, e meus companheiros também de prisão, e que se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim. Quer dizer, Paulo teve parentes que se converteram antes dele. E também a questão da própria igreja, né, que se reunia em casas, né? O verso 5 vai dizer, saudai também a igreja que está em sua casa, né? Então, os servos do Senhor se reuniam, né, em casas, e especialmente a forma como Paulo se refere a um desses homens. Eu acho que ele diz assim no verso 13, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Né? Aqui fica até uma sugestão aqui para os obreiros, né, trazerem para as irmãs, as senhoras da igreja, porque a mãe de Rufo, ele tratou como a sua própria mãe, com respeito, com cuidado espiritual, com zelo. Então, há sempre muito, né, a nós extrairmos aqui das cartas, e a Carta aos Romanos é um momento muito especial, né, nessa sequência de programas aqui. Amém. E aqui, só para registrar aquilo que o pastor Antônio Carlos falou, no capítulo 16, verso 22, é como se abrisse um parênteses aqui, diz assim, ó, eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Então era como Tércio escrevendo para Paulo. Paulo ditando e ele escrevendo. Ele ditando, aí ele abre um parênteses e eu, Tércio, vos saúdo. Faço né? parte. Pelo menos está aqui, né? Está registrado aqui. Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos. Pai do Senhor a todos os irmãos. Pai do Senhor, professor Vinícius. Pai do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos.